Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou falando aqui de Ponta Grossa, do Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, essa casinha maravilhosa e simpática aí do vídeo. Trabalho aí há mais de 30 anos. E o objetivo de estar fazendo estes vídeos é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Isto porque nós achamos que esses ensinamentos mudam a nossa vida, mudam a maneira de enxergarmos a nossa vida. Nós estamos fazendo um estudo, né? Um estudo não aprofundado, sem o objetivo de esgotar o assunto a respeito do Livro dos Espíritos. Nós já estamos na segunda parte, que fala o mundo dos espíritos. E estamos aqui no capítulo 7. Exatamente aqui, capítulo 7, esquecimento do passado. Né? Esse é um assunto muito bom. Todo mundo pergunta para a gente essa história de não lembrar das vidas anteriores. Né? Este vídeo já é o vídeo de número 45, certo? Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos ver aqui a pergunta de número 392. Por que o espírito encarnado esquece o passado? É a pergunta que fazem muito para nós. Por que não nos lembramos das nossas vidas passadas? Então, para dar um exemplo e enriquecer também o nosso vídeo, nós vamos contar uma história. Essa história nós tiramos aqui, olha, deste livro, que eu indico a leitura. Ele é maravilhoso. Chama-se Lições da Senzala. O autor é o espírito Luiz Fernando e a médium é a Maria Nazaré Dória. O nosso personagem, Luiz Fernando. Luiz Fernando nasceu em Angola, uma aldeia, né? Naquela aldeia não existia miséria. Tudo era de todos. Criavam animais, tinham uma boa agricultura, todos tinham uma função dentro da aldeia. Todos faziam praticamente de tudo, mas tinham os especialistas, digamos assim, aqueles que manejavam bem algo, certo? Por exemplo, o pai de Luiz, ele trabalhava com madeira. Ele fazia qualquer coisa em madeira, né? E ele era procurado por todos. Um certo dia, o Luiz estava com o seu pai procurando troncos de árvores caídos, porque ele trabalhava com madeira, afinal de contas, né? E nessa procura dentro da floresta, da mata, ele achou uma palmeira diferente. E chamou a sua atenção e chamou o pai. O pai veio e viu que era a palmeira do dendê. Eles já conheciam o dendê, né? Pegaram as sementes, levaram para a aldeia e iniciaram a cultura. E já sabiam de antemão que aquilo traria bons rendimentos, né? A venda do óleo de dendê traria bons rendimentos para a aldeia. E em decorrência dessa descoberta, Luiz Fernando ficou famoso, ficou famoso na sua aldeia. E uma outra vez, estavam os dois na floresta, com o mesmo propósito de pegar madeiras e troncos caídos, e foram capturados, né? Eram caçadores de escravos. E os dois foram capturados e foram levados a um navio e de lá vieram para o Brasil. Aqui no Brasil, quando chegaram no porto, foram separados. Sofreram muito na viagem, principalmente Luiz Fernando, né? As mulheres negras que vieram junto foram todas elas violentadas. Luiz emagreceu demais, ficou muito fraco, quase morreu, né? Quando chegaram no porto, ele foi separado do seu pai, foi um para um lado, outro para o outro, e ele ficou muito doente. Chegando na fazenda, ficou sob os cuidados de uma negra, né? Ficou vários dias desacordado, com febre, e depois começou a reagir.
tinha 7 anos, então o corpo reagia bem. E Joana, uma negra velha, que ele chamava de vovó Joana, né, cuidou e cuidava dele. E contou tudo o que tinha acontecido, né, dele ter sido capturado, o navio de escravos, o que eram escravos, né, o que aconteceu no porto, a venda. Né? Contou tudo isso para ele. E contou também onde é que ele estava. E disse que daquele dia em diante, por ordem do patrão, ele seria chamado de Miguel e não mais de Luiz Fernando. Então o nome dele passou a ser Miguel. Vovó Joana disse que, infelizmente, nunca mais viria o pai, porque não sabiam nem para onde ele tinha ido. E depois contou a história dela. Né? Contou que ela também foi capturada, que tinha deixado 3 filhas na África, já veio de lá grávida, né? E venderam este filho quando ele tinha 5 anos de idade. Aquilo trouxe muito sofrimento para ela. Joana contou que foi vendida para o dono atual há 15 anos. Então, há 15 anos ela trabalhava nessa fazenda. Contou que ali os escravos eram bem tratados, né? E ela cuidava das crianças, mas era também a parteira de todas as negras. E falou que iria cuidar dele, né, para que ele crescesse, e ele, então, deveria cuidar dela quando ela ficasse mais velha ainda, né? O tempo foi passando, Miguel crescia e aprendia rápido, mas eu nunca conseguiu esquecer a sua aldeia. A saudade sempre foi sua companheira. Não esqueceu nunca dos irmãos e principalmente da mãe, do sorriso da sua mãe. Então, por mais que as coisas corressem bem na fazenda, ele estava sempre dividido entre as saudades da África, né, e a vida na fazenda aqui no Brasil. Com 15 anos, ele tornou-se um rapaz forte, alto, né? E aprendeu com a vovó Joana a lidar com ervas e com doenças, né? A sua tarefa na fazenda, então, era tratar de cavalos, dos bois e dos cães, né? Ele adestrava os animais e ficou famoso por causa disso. E na região todos queriam comprá-lo, né? Mas o patrão dizia que de jeito nenhum não o venderia. O tempo foi passando, a saudade sempre sua companheira, né? Virou um homem, né? Virou homem e nunca conseguiu esquecer a sua mãe. Na fazenda onde moravam, os negros faziam reuniões, né? Reuniões escondidas dos patrões, aonde eles consultavam os deuses. Então, Miguel sempre fazia perguntas, né? Mas numa noite ele perguntou por que eles eram negros? Por que eles eram escravos? Por que eles eram castigados? Por que eles tinham que obedecer? E os deuses, que eram os espíritos, né, responderam para ele: está aqui porque pediu. Procure dentro de você. Siga em frente. Não olhe para o passado. Mas Miguel não entendia. Ele não conseguia lembrar de nada de vidas anteriores, ele nem sabia que existiam vidas anteriores, né? Então ele não entendia muitas das palavras que os deuses falavam para ele, né? E ele pensava, mas como? Como não olhar para o passado se a única alegria que eu tenho são das minhas recordações de infância, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha aldeia, do meu pai, né? É a única alegria que eu tenho. Mas os deuses não davam esperanças de mudanças. E o tempo vai correndo, né? O dono da fazenda ficou doente e piorava a cada dia. Vieram médicos e mais médicos e ninguém dava conta. Joana, então, pediu para Miguel que tentasse achar um jeito de ajudar o patrão, né? Miguel, um moço alinhado, né? Grande, forte, foi até o patrão e perguntou se, já que nenhum remédio tinha dado resultado, se ele não podia fazer um remédio com as ervas que ele conhecia. E o patrão concordou, né? Miguel então fez uma garrafada para ele. E o patrão até melhorou por um bom tempo, mas depois começou a piorar de novo, tinha uma doença de coração e morreu.
E um mês depois que o patrão morreu, vovó Joana também morreu. E Miguel ficou muito triste, muito, muito triste. Foi Miguel quem enterrou Joana no cemitério, lá no cantinho da fazenda destinado aos negros. Era um lugar muito especial que o Miguel achou. Tinha um palmeiras, né? Tinha uma sombra. Ele mesmo cavou, ele mesmo fez a cova, ele mesmo enterrou. Ele mesmo fez um jardim bonito em cima, onde ele plantou flores e ervas, né? E ele, enquanto ia enterrando vovó Joana, passava pela sua cabeça que parte dele ele estava enterrando ali. Que ele podia dar um braço, uma perna até a vida para ter vovó Joana de novo, para poder ouvir as suas histórias, os seus conselhos. Ficou muito triste o Miguel. O tempo continuou correndo. Miguel percebeu a patroa todos os dias andando ao redor da casa. Ela também sofria a morte do seu companheiro, né? Então, nesse dia, Miguel percebeu que os brancos também sofriam. E daí ele lembrou-se de uma das reuniões à noite com os deuses, onde eles diziam: vocês não percebem o sofrimento dos brancos porque só enxergam o próprio sofrimento. Aliás, nem podia ser de outro jeito, né, companheiros? Porque eles sofriam muito, né? Nesta fazenda em particular, eles até que viviam razoavelmente bem. Mas na imensa maioria, a vida era muito triste. Eles eram muito maltratados. Um ano após a morte do patrão, a patroa, ela foi embora, né? E o irmão dela veio administrar a fazenda. E junto com este homem vieram peitores e vieram troncos, argolas, cordas e chicotes. Quando viram aquilo, ninguém gostou da história. Reuniram todos os negros no pátio e este homem mandou que todos tirassem a roupa ali. Todos. Depois, separou os homens das mulheres. Chicoteou todos os homens. Os homens e as mulheres velhas foram encaminhados para a venda. As novas, aquelas que podiam parir, gerar filhos, foram separadas também. Miguel começou a ser o reprodutor da fazenda. É isso mesmo, ele era o reprodutor. A tarefa dele era engravidar as negras. E só ele podia fazer isso, ninguém mais. E aquelas negras jovens que não podiam também gerar filhos, elas também foram vendidas. Então ficou só, na visão do patrão atual, né, aqueles que pudessem dar lucro para a fazenda. Miguel dormiu com todas elas, mas sempre que podia, ele trocava de posição e trocava com o namorado delas, né? E todos gostavam de Miguel porque ele tinha este coração bom. Miguel continuava com as suas saudades da sua terra natal e agora juntava também saudades da vovó Joana. E sempre que podia, ele ia até a cova da vovó Joana, sentava e ficava ali conversando com a vovó Joana. E volta e meia ele recebia uma mensagem, né? Uma delas foi assim: estarei sempre com você. Ele ouvia na sua cabeça. Confie em Deus. Apenas Ele poderá mudar o nosso destino. Uma outra vez, que ele estava assim muito revoltado com as coisas que estavam acontecendo na fazenda, ele recebeu uma mensagem: não fuja das suas tarefas, não abandone aqueles que mais precisam de você, não reclame da tua sorte, tenha paciência com o patrão, você deixará riquezas no Brasil. E Miguel às vezes não entendia, ou muitas vezes ele não entendia. Ele não lembrava de nada do seu passado. Ele não sabia quem ele tinha sido. Ele não sabia qual era a sua programação, né? Então aquilo dificultava muito o seu entendimento. Bom, o tempo foi passando, velhos, doentes, as que não engravidavam foram todas embora, né? Miguel ficou como reprodutor e médico dos negros.
estava tão desgostoso da vida, tão brabo, tão irritado, que uma vez um pensamento passou pela sua cabeça. Eu vou envenenar todo mundo aqui, todos os meus patrões, com as minhas ervas. Imediatamente, uma voz gritou dentro da sua cabeça. Mas não adiantaria nada, outros viriam. Então, ele pensou que, eu vou matar de qualquer jeito. Bom, vai arrasar, vai atrasar o seu desenvolvimento e de todos os outros que estão com você. E daí que ele não entendia nada. Os outros que estão comigo, mas os outros são negros, o que tem a ver, né? Ele sempre ficava se questionando por causa dessas coisas. E daí ele pensava, oh meu Deus, mas então, o que é que eu vou fazer diante dessa situação de tantas dores? E a voz gritava na sua cabeça, continue, siga, não perca a fé. Estamos ao seu lado. E aquilo realmente ajudava muito Miguel, se sentia confortado, né? Sem revoltas, e continuava vivendo. A vida na fazenda não estava legal porque os feitores faziam intrigas entre os negros, eram sádicos, né? Queriam ver brigas entre eles. Miguel era diferente, ele percebeu as intrigas, ele percebeu a intenção, chamou todos e começou a explicar o que é que estava acontecendo. E começou a ensiná-los como neutralizar as intrigas, as fofocas. Passaram a viver melhor e cada vez mais unidos entre eles e com Miguel, né? E ele continuou domando seus cavalos, cuidando das vacas, dos cachorros, cuidando das ervas, atendendo os doentes, né? As gestantes, já que a vovó Joana não existia mais, ele também fazia os partos na fazenda, que por sinal eram todos filhos dele mesmo. E o tempo foi passando, né? O patrão, que era um homem sem escrúpulos, só para vocês terem uma ideia, todas as virgens, as negras virgens, tinham que passar por ele antes, para depois irem para Miguel para engravidarem. Era um homem realmente triste, né? E ele começou a beber, a sua vida não era legal, né? Ele não estava vendo mais sentido na vida, começou a beber cada vez mais. Depois começou a convidar outros fazendeiros para virem à fazenda, onde havia bebidas e jogos, e depois vieram as mulheres, e a coisa virou um bacanal, né? E a patroa sofria muito porque não podia falar nada, né? Elas não podiam falar nada. Ela já tinha um filho dele pequeno e já um outro na barriga, né? Mas certa noite entrou em trabalho de parto, chamaram o médico veio atender e não estava dando conta do recado. Disse que não tinha jeito, né? A criança não nascia. Então o patrão chamou Miguel, mas estava embriagado nessa noite, né? Miguel veio, o patrão pegou ele pelo pescoço e já foi falando: negro, se você deixar o meu filho morrer, você não sai inteiro hoje daqui. Miguel era um moço jovem, ficou morrendo de medo, né? Sentiu muito medo, mas cuidou da patroa. E nasceu um menino bem normalzinho. Mas percebeu que tinha outro. Tinha um outro, eram gêmeos. E o médico não tinha visto, né? E em seguida, uma menina nasceu. Mas ela nasceu tão mal que parecia morta. E Miguel já lembrou-se das palavras do patrão, ficou com mais medo ainda, e embrulhou a criança entre as roupas e pediu para levar os outros negros que estavam ali com ele no quarto, né, tirarem a criança dali e levarem para a senzala. Quando se desvencilhou de tudo e voltou para a senzala, percebeu que a criança não havia morrido, era uma menina e estava viva. E agora? Como fazer? Como desfazer isto, né? Resolveram então que iriam criá-la assim, né? E deu o nome à criança de Joana, em homenagem à vovó Joana. E a menina foi crescendo junto com os outros filhos de Miguel, né? E o Miguel já tinha muitos filhos, né? E todas as crianças eram os seus filhos. Joana foi crescendo, pintaram o cabelo dela de preto, porque ela era loira, né? E botaram roupas grandes e ela ficou igual aos negrinhos que tinham lá, né? O patrão
continuava com os seus jogos, com as suas festas e perdia cada vez mais dinheiro. E alugava agora Miguel como reprodutor para as outras fazendas ou como domador de animais. E ele ficou famoso na região. E todo mundo gostava dele, porque ele tratava bem todo mundo e o que fazia, fazia bem feito. Mas tinha algo que o incomodava agora, que era a culpa por causa de Joana. Né? Joana, né, ela estava longe da mãe, estava longe do pai, certo? Um certo dia, em uma das fazendas em que ele estava trabalhando, ele percebeu que a patroa não podia ter filhos. Então, Miguel deu um remédio, Joana dormiu. Ela tinha 3 anos nessa época. Colocou ela em uma cesta grande e na porta da fazenda. E foi embora. Foi encontrada pela senhora que a adotou de imediato. Né? E o tempo foi passando, Joana foi crescendo lá, Miguel trabalhava nas fazendas, volta e meia via a menina crescendo. 2 anos se passaram e o patrão estava pior ainda, a fazenda estava indo de mal a pior também, e Miguel continuava sendo alugado, né? E sempre dava uma olhadinha para cá, para lá e conseguia ver a Joana, e de repente a fazenda foi vendida, já que não estava indo bem. Os seus donos, ex-donos, né, foram embora para a França. E daí Miguel se sentiu pior ainda. Porque daquele dia em diante ele tinha certeza que Joana nunca mais saberia que tinha 2 irmãos, 2 homens, né? E eles nunca saberiam da existência de Joana. E aquilo incomodava demais Miguel, né? A culpa passou a acompanhá-lo dia a dia, né? E os deuses, nas reuniões da noite, né, disseram para ele que ele teria que reparar este erro, né? E um dia ele teria que reparar este erro. Os novos donos chegaram e tudo mudou. Tiraram o tronco, trocaram defeitores, jogaram fora as argolas, os chicotes, trouxeram comidas, roupas, remédios, reformaram barracões, pintaram tudo, tiraram o Miguel da reprodução, não teria mais essa função, né? E mandaram buscar aqueles que foram vendidos, os velhos, as velhas. Quando chegaram na fazenda, foi uma festa, pois se amavam, se gostavam, né? Mas junto vieram outros, né? Eles compraram vários, né? Um deles chamava-se Firmino. E Firmino chamava a atenção, né? Porque era um homem grande, forte, falava pouco, mancava e trabalhava muito. Gostava muito de trabalhar com madeira e tinha uma cara assim de sofrimento, né? Aquela cara de gente assim, sofrida. Possivelmente, provavelmente, nas fazendas por onde ele já havia passado, a vida não tinha sido boa. E o Miguel olhava para ele assim, e Firmino gostava de trabalhar com madeira, né? E lembrava, já vinha as recordações do pai, de como o pai trabalhava com a madeira bem, né? Fazia tudo e estava ensinando ele a fazer estas coisas. Passou um ano, Miguel e Firmino acabaram ficando amigos, né? Firmino falava pouco, mas eles se davam bem. No final de semana, para surpresa de todos, o patrão chamou todo mundo e organizou uma pescaria. Foi todo mundo pescar. Um fato que nunca havia acontecido na fazenda. E foi uma grande festa, né? Ninguém acreditava e foi uma grande festa. Firmino, quando viu que ninguém sabia lidar com uma vara de pescar, e nem com fio, nem com anzol, nem nada, foi ensinando cada um a arte da pescaria. E depois sentou-se ao lado de Miguel, né? Naquele dia, Firmino estava um pouco mais falante, né? Começaram a conversar. Quando Firmino perguntou da vida de Miguel, né? E o Miguel, então, foi contando para ele, olha, eu nasci em Angola, em uma aldeia, né? E lá nessa aldeia eu tive pai, tive mãe, tive irmãos. Certa feita eu descobri a palmeira de dendê. E daí a gente plantou um monte de palmeiras de dendê. E aquilo lá ia trazer lucros para a nossa aldeia. E daí ele foi contando que ele tinha sido raptado com 7 anos de idade, juntamente com o pai. Contou da viagem, das dificuldades. Contou de uma menina que acompanhou durante toda a viagem, chamada Ritinha, né? E que ela ainda morava na fazenda, né? A Ritinha, ele, inclusive, Firmino conhecia.
falou que quando chegaram no porto, foram separados, foi cada um para um lado, e nunca mais se viram, e ele não sabia mais nada a respeito do pai dele. Firmino, nesse momento, ficou pálido e começou a chorar, né? E Miguel ficou preocupadíssimo e começou a se desculpar por ter contado a sua história triste, né? Que não queria que ele ficasse daquele jeito, né? Firmino, então, pegou na mão dele e perguntou qual era o nome do pai e da mãe dele. E Miguel falou, ora, o meu pai se chamava José Joaquim e a minha mãe se chamava Marluce. Firmino, então, olhou bem nos olhos dele, com a voz embargada, e contou que ele também era de Angola e que tinha sido raptado junto com o filho dele de 7 anos e que tinha deixado filhos e a esposa Marluce. E disse que o filho se chamava Luiz Fernando. E ali, pai e filho se reencontravam. E isso, então, junto com a festa que já estavam fazendo, foi uma algazarra na fazenda. E os dois, então, passaram a viver juntos, né? E viveram 12 anos. E Firmino morreu velhinho, né? Miguel chorou muito com a morte do pai e o enterrou ao lado de vovó Joana. Ficou muito triste, passou um tempo para se recuperar, né? E mais 3 anos se passaram, quando o irmão mais novo do dono da fazenda, do patrão, casou e veio morar na fazenda. E quando o casal chegou e Miguel olhou, teve uma baita de uma surpresa, porque a jovem esposa era a menina Joana. E daí tudo veio à tona de novo, né? Aquela culpa de ele ter separado a menina dos pais e dos irmãos, né? Aquilo começou a incomodar demais. E ele dizia, não é possível, não é possível. E quando a jovem esposa foi apresentada para o Miguel, ela olhou para ele e disse, mas eu acho que eu te conheço. E ele disse que não era possível que ela o conhecesse, porque ele não saía da fazenda há 15 anos. E Joana andava pela fazenda, pela senzala, e tinha a impressão, falava para todo mundo que parecia que já conhecia aquele lugar, né? Ela tinha saído de lá muito pequenininha, 3 anos, né? E o sentimento de culpa assombrava cada vez mais o Miguel. Certa noite, ou certa tarde, ele foi ao cemitério, sentou em frente à cova de Joana e do seu pai, fez uma prece sentida, pediu uma ajuda, pediu uma orientação, estava realmente sem coragem, sem saber o que fazer, né? Sabia que tinha que consertar o erro. Joana tinha o direito de saber que tinha pais biológicos e irmãos, né? Então, antes de dormir, vieram alguns pensamentos assim, tipo, puxa vida, eu já tenho uma vida boa, tenho filhos, todos me respeitam, né? Eu tenho que resolver tudo isso. Não sei direito o que vai acontecer, mas eu tenho que fazer isso, né? E adormeceu e teve um sonho com o seu pai, né? O seu pai dizia para ele, filho, nunca duvide de Deus. Aproveite todas as oportunidades. Deus prepara o nosso caminho. Você tem a chance de reparar um erro. Aliás, o único que cometeu até hoje. Filho, conte a verdade. Miguel acordou assustado porque ele tinha a nítida impressão de estar ali com o pai, né? E decidiu contar tudo. E dirigiu-se à casa grande e pediu para conversar com o patrão e com o irmão dele. E contou toda a verdade, detalhe por detalhe de tudo o que tinha acontecido. E foi uma surpresa a resposta dos dois. Miguel não esperava, os dois ficaram desesperados. O jovem ficou tão bravo que deu um soco na cara de Miguel, que quebrou um osso do rosto dele. E depois contaram que a verdadeira mãe de Joana poderia ser a irmã deles. Assim sendo, sobrinho, né? Tio e sobrinho tinham se casado, o que era completamente proibido perante a igreja. E aquilo foi um mal-estar danado, né?
Foram até a outra fazenda dos pais adotivos de Joana, porque Joana não sabia que era adotada, né? E eles confirmaram que ela era adotiva e que ela não sabia, certo? E foram até a França, atrás da mãe verdadeira de Joana, que tinha morado ali na fazenda, lembram? E Miguel ficou de castigo em uma outra fazenda, aonde o feitor, sabendo dessa história toda, disse que iria providenciar dias muito difíceis para Miguel. E ele foi muito maltratado nessa fazenda. Tudo que era serviço ruim era do Miguel. Mas como os negros eram muito solidários, quando o feitor virava as costas, todos tratavam de ajudá-lo naquelas coisas que ele estava fazendo. 6 meses se passaram e Miguel emagreceu muito, ficou enfraquecido, né? E foi chamado e levado para a sua fazenda. Os patrões estavam de retorno da França. E juntos vieram os antigos patrões, os pais biológicos de Joana. Aquele patrão que bebia, aquele que desvirginava as negras, lembram? Né? E vieram então os dois, e Miguel teve que contar toda a história para eles novamente, né? Joana, e contaram também para Miguel que Joana realmente não era a sobrinha do marido, e tudo ficou esclarecido, né? Contaram, depois chamaram a Joana, né? E contaram tudo para Joana, que ficou espantada com toda essa história, levou um tempo para digerir tudo isto. Mas convidaram Joana para ir à França, né? Para conhecer o irmão que tinham, né? Eles eram 2, um deles já havia morrido. Convidaram Joana para ir para a França para ficar uns tempos com seus pais verdadeiros e conhecer o irmão. Joana aceitou, mas convidou Miguel para ir junto e deu-lhe a carta de alforria por tudo, pela coragem que ele teve de contar toda essa história e por tudo que ele já tinha feito na fazenda, né? O plano inicial era ficar uns meses em Angola. Então, quando Joana voltasse para o Brasil, passaria em Angola, pegaria e eles voltariam para o Brasil. Miguel chegou na sua aldeia e lá viveu por tantos anos no Brasil, dividido entre as saudades e a vida no Brasil, achando que talvez ele seria muito mais feliz se estivesse em Angola, né? Então, quando ele chegou, ele foi ver os irmãos, foi ver os parentes, e foi uma festa danada, né? Rever todos aqueles que ele já conhecia. Inclusive, o levaram à plantação da palmeira de Dendê, que era quem mantinha financeiramente, na atualidade deles, né, a aldeia. E ele era famoso e bem visto e bem quisto até então por todos da aldeia, por ele ter encontrado e ele e o pai terem feito toda a cultura das palmeiras. Foi morar na casa que era que tinha sido do seu avô. E ali reconheceu objetos, a história voltou, as coisas voltaram, né? E o tempo foi passando e Joana não apareceu. E ele caiu em depressão, e daí não tinha o que fazer, ele começou a beber. E agora sentia saudades do Brasil, sentia saudades da fazenda e da sua vida, e percebeu que a sua vida realmente era aqui no Brasil. E ele, agora, fazer o quê, né? O ano foi passando, um ano, nada de notícias de Joana. Era a época de colheita da mandioca na sua aldeia. E nessa época, a tribo fazia uma grande festa. Miguel não queria nada, ele estava deprimido, não fazia barba, não cortava cabelo. Os parentes vieram, agarraram ele, levaram ele na marra para a festa. E lá na festa, de repente, ele deu de cara com uma moça que chamou sua atenção, né? E começaram a conversar, conversa vai, conversa vem. Ele gostou muito e até combinaram de se encontrar à noite, no baile, na festa que iria ter. Miguel foi para casa e se arrumou todo, cortou cabelo, fez a barba, mudou de roupa. Quando voltou para a festa, estava irreconhecível. E resultado da história, casaram, tiveram 5 filhos. 10 anos se passaram na vida dele. Nenhuma notícia do Brasil, até que certo dia parou uma carruagem na vila e dela desceu Joana e veio buscá-lo.
como havia prometido. Contou de todo o imprevisto que teve, do porquê que não conseguiu voltar para buscá-lo. E veio para pegá-lo. E ele disse que não, que agora ele não queria voltar, porque ele amava a esposa e os filhos. E agora ele não era mais Miguel, ele era o Luiz Fernando, né? E Joana então voltou para o Brasil sozinha, trazendo cartas para todos os seus filhos que estavam na fazenda. E Luiz Fernando continuou a viver, os seus filhos cresceram, casaram, vieram os netos e 30 anos se passaram. Dalva adoece com uma febre e morre. E Luiz Fernando, Miguel, perde a vontade de viver. Cai na maior depressão, não queria mais nada. 1 ano se passou após a morte de Dalva e novamente uma carruagem chega na vila. Desceram o filho de Joana, 3 negros, 3 filhos de Luiz. Luiz chorou de alegria. Contaram as notícias do Brasil que os negros já não eram mais escravos, né? E que tinham vindo para buscá-lo para passar um tempinho na fazenda para ver os filhos, os netos que lá estavam. Os filhos de Angola convenceram-no a voltar e ele voltou. Fizeram uma baita festa quando ele chegou no Brasil. E ele foi morar na casa de Ritinha, aquela que havia vindo com ele no navio negreiro. Se conheciam há tanto tempo, eram grandes amigos. Luiz, Miguel, passou para os filhos, para os netos e os bisnetos da fazenda tudo o que sabia. A experiência era muito grande, eram muitos anos, né? Tudo o que sabia da vida. Recebia cartas de Angola, dos filhos e dos netos. Queriam saber por que ele não tinha voltado ainda, né? Mas ele não queria mais voltar, porque a vida dele era no Brasil. Ele queria muito viver no Brasil. E mais 15 anos se passaram. E ele já estava com 91 anos. Filhos e netos de Angola vieram visitá-lo. E Ritinha já tinha morrido aos 93 anos e Joana também já tinha morrido. E Miguel se perguntava, será que Deus se esqueceu de mim? Por que será que eu fico aqui? Onde estão os meus que não os vejo nos meus sonhos? E o tempo foi passando. Miguel já não enxergava mais, andava com muita dificuldade. Miguel estava cansado de viver. Tinha uma dificuldade muito grande em andar, mas sempre que podia ia até lá embaixo das palmeiras, onde estava o túmulo do seu pai e de vovó Joana, e ficava ali a conversar. Até que chegou os seus 100 anos de idade. Fizeram uma festa bonita, eram tantos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e ele já não sabia o nome de todos, não tinha, mesmo porque já nem enxergava direito. Participou da festa, foi uma grande festa com todos ali, até os de Angola vieram. Naquela noite, ele foi dormir muito feliz, foi dormir tranquilo, e quando acordou e abriu os olhos, ele percebeu que ele estava enxergando tudo. Ué, mas eu não enxergo mais, como é que eu estou enxergando? E percebeu que alguém tocou na sua face e olhou para cima e era a vovó Joana. E ele pensou que era um sonho, né? Que maravilha de sonho. E de repente apareceram a Ritinha, seu pai, sua mãe, Joana e Dalva, o seu grande amor. Foi quando Miguel percebeu que ele havia morrido. Morreu na madrugada da festa dos seus 100 anos de idade. Na realidade, levou meses para acordar, né? E quando acordou, recobrou rapidamente a sua memória. Na realidade, na espiritualidade, Miguel, ou Luiz Fernando, era e é um pesquisador da evolução humana na Terra. Ele percebeu que milhões de irmãos estavam cristalizados no ódio e escolheu a encarnação como escravo para entender melhor todo o processo e desenvolver um tratamento para aqueles que tinham sido escravos e estavam cristalizados no ódio e no desejo de vingança.
Quase todos os companheiros espirituais da região, do local onde ele vive, o acompanharam na jornada, fizeram questão absoluta, todos estudiosos da evolução humana. Então, vovó Joana, Ritinha, seu pai, sua mãe, os patrões da fazenda e Dalva, que era sua companheira inseparável, todos eles quiseram vir juntos, sendo que vovó Joana foi a primeira que veio, né, para dar as boas-vindas, digamos assim, na fazenda e preparar o terreno para que ele não se sentisse tão perdido na sua encarnação. Então, por aí, nós percebemos que o esquecimento do passado é importante na nossa reencarnação, né? Como ele teria uma vida de escravo? Como ele aceitaria sabendo do que ele era na espiritualidade ou nas vidas anteriores? Então, o esquecimento é importante. É uma bênção de Deus nós não nos lembrarmos das nossas vidas anteriores, mesmo porque nós, hoje, nós espíritas, nós todos nós temos um passado muito triste, um passado muito perigoso, muito agressivo, muito violento. Que bom que nós não nos lembramos, porque lá atrás nós com certeza fomos violentos, agressivos, bandidos, destruímos, mentimos, fizemos muitas barbaridades, né? Então que bom que nós não nos lembramos. E a reencarnação é sempre um recomeço. Estamos reiniciando um novo ciclo. As personalidades que tivemos nas vidas anteriores, nós não nos lembramos, mas elas estão sempre interagindo conosco, o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida atual. Então, nessa história, nós vemos alguns questionamentos, né? Existem espíritos, por que não os vemos? Como os espíritos se comunicam? O que é para que serve a reencarnação? Os espíritos ouvem, falam, amam, odeiam, né? Existe vida depois da morte? Encontraremos parentes depois? Existe um planejamento para as encarnações? Todos esses questionamentos são trazidos não só para mim, como para os trabalhadores da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando na nossa doutrina. E nós vamos tirando as suas dúvidas, assim como eu estou tentando fazer através dos vídeos que estamos fazendo. Livro dos Espíritos, pergunta 392, por que o espírito encarnado esquece o passado? O espírito encarnado não pode nem deve saber tudo. O esquecimento do passado faz com o esquecimento do passado faz com que ele se concentre no presente e tenha mais confiança em si mesmo. Então, se eu me lembrar das coisas do passado, eu vou fazer muitos questionamentos, né? Se eu me lembrar das minhas relações do passado, tem muita gente que convive comigo hoje que eu matei ou que me mataram, que eu roubei ou que me roubaram, que eu menti ou mentiram para mim, que eu tapeei ou que eu fui tapeado. Então é melhor não saber do passado. Como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que foram esquecidas? Se ele pudesse lembrar-se das dificuldades pelas quais passou e isso lhe servisse de lição, seria bem mais aceitável. Mas, a partir do momento que não lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Assim, o homem está sempre recomeçando. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Kardec era genial, né? Essa pergunta é uma pergunta de quem só tem a visão de uma vida, dessa atual, né? Mas se nós puxarmos todas as outras, nós veremos a necessidade de esquecer do passado, para não nos lembrarmos das barbáries que a gente fez no passado. Isso é muito importante, né? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor entre o bem e o mal. Se nessa nova existência o espírito suportar as provas com coragem e resistir às más influências, ele se elevará e ascenderá na hierarquia dos espíritos. E quando retornar ao mundo espiritual. E quando retornar, se sentirá vitorioso, porque conseguiu superar as coisas, a sua programação, aquelas coisas que ele se predispôs a fazer.
Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Entretanto, muitas pessoas sabem o que foram e o que fizeram, tá certo? Então, tem pessoas que conseguem administrar bem as lembranças e têm lembranças de algumas coisas, e não de todas. Isso não. As tendências instintivas do homem são uma recordação do seu passado. Pelo estudo apurado dessas tendências, o homem pode conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida. É possível conhecê-las, mas até certo ponto. É preciso considerar o progresso que o espírito realizou durante o período em que ficou desencarnado e as resoluções que tomou no mundo espiritual. Assim, a existência atual pode ser muito melhor que a anterior, né? A nova existência pode ser pior, ou seja, o homem pode cometer numa nova existência faltas que não cometeu na existência anterior? Depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provas, poderá ser levado a cometer novas faltas, que são consequências da posição que escolheu. Essas novas faltas revelam mais um estado estacionário do espírito do que um estado retrógrado, porque o espírito não retrocede. Na realidade, isso é que está acontecendo conosco até agora e vai acontecer por muito tempo ainda. Nós fazemos uma programação reencarnatória e, falhamos em algumas coisas, acertamos em outras, e para a nova existência fazemos nova programação e sempre na tentativa de acertar. E através de erros e acertos, mais erros até hoje, nós estamos crescendo e evoluindo. Mas a nossa vida, a nossa existência, a nossa história é assim. Chegamos ao final. Hoje foi um pouquinho mais comprido, 46 minutos, porque a história é muito bonita. Eu tive que resumir muito, e eu indico esse livro. Eu até peço para todos vocês lerem este livro, porque ele é emocionante. A história dele é emocionante. Eu fiz o resumo, para a gente ter uma ideia de como é importante esquecer o passado, né? Ele não teria o sucesso que teve, ele não conseguiria superar as provas que ele superou se ele lembrasse de quem ele era na espiritualidade, tá certo? Então, deixo aqui o meu abraço, né, e o meu desejo de muita paz, muito amor, alegria e harmonia nos seus corações. Eu, como sempre, desejo que vocês sejam felizes, muito felizes. Então, lutem para serem felizes. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.